Sim, lá se foram 6 meses. Julho chegou. Copa acabou pro Brasil. E a gente segue querendo mudar a nossa vida, né? Se você clicou nesse vídeo é porque você quer mudar a sua vida. E hoje a gente vai falar de um papo bem honesto, sincero, de coisas que precisam, ajustes que precisam ser feitos para que a gente siga avançando, ou continue avançando, ou comece a avançar ainda nesse ano, ainda nesse próximo semestre. Porque talvez quando o Júlio chegue, ele chega com aquela cobrança, né, de um pouco aquela musiquinha de Natal, né? E aí, o que você fez? Tem 6 meses para terminar. E aí, várias cobranças vêm à nossa cabeça, né? E hoje a gente vai falar sobre alguns pontos, eu vou entregar para vocês aqui também alguns exercícios que podem ajudar nessa reorganização interna. E é esse bate-papo, essa conversa que a gente vai ter, bem sincera, bem honesta, bem real, porque muitas vezes a gente ouve muitas, né, estratégias, faça isso, tantos hábitos para mudar toda a sua vida em tantos meses. A gente vai falar de coisas que talvez não sejam necessariamente metas, resultados, produtividades, disciplina e nesse caminho por aí, não. Mas que são tão essenciais e que são tão ou mais transformadores do que essas coisas. Vamos começar falando dos ajustes que a gente precisa fazer a respeito de resultado, a respeito da régua que a gente usa, de como a gente avalia a nossa vida. As crianças estão brincando por aqui, então vocês vão ouvir vozes. E régua que a gente usa para medir a nossa percepção de sucesso. Porque uma vez que Júlio chega fazendo essa pergunta pra gente, e aí, o que você fez? A primeira coisa que vem na nossa cabeça é o quê? Ainda não emagreci, ainda não guardei dinheiro, ainda não, sei lá, fui promovida, ainda não mudei o que eu queria na minha casa, ainda não fiz X coisa com meus filhos, ainda não comprei tal coisa, ainda não conquistei tal coisa, enfim. E a gente vai sempre nesses itens. Muitas vezes a gente enxerga e avalia o sucesso e o ser bem-sucedida e o ter um ano muito bom, enfim, sempre relacionado a essas conquistas e coisas. E calma que a gente vai falar sobre isso também hoje, porque isso também é importante, a gente também busca florescer nesse sentido também. Mas a gente precisa ajustar essas regras, a gente precisa entender que a vida e o sucesso, ele vai para além do dinheiro, do bem material, dessas coisas que se medem ou das coisas que são curtíveis, vamos dizer assim, ou postáveis, sabe? Existem tantas coisas que podem transformar a sua vida e que podem te permitir viver uma vida extraordinária, incrível, abençoada, que não é possível tirar foto daquilo, sabe? E muitas vezes isso são ajustes mentais, crescimento interno, amadurecimento, aprendizado, desenvolver habilidades, aprender como lidar e como gerir momentos de desafios, enfrentamento, criar coragem para fazer X coisas, diminuir a ansiedade diante dos desafios, enfim, e tantas outras coisas. Mas percebe o quanto é que a gente simplesmente resume a nossa vida e o nosso ano em coisas que se medem. E o primeiro exercício que eu quero sugerir para você é fazer aí uma coluna. Inclusive eu fiz isso antes da gente começar aqui o vídeo, eu fiz o meu. Faz uma coluna, 2 colunas. Na primeira você vai colocar o que você não conseguiu até agora, esse ano. O que você não conseguiu? E do outro lado você vai colocar o que Deus fez em você. Porque eu quero que a gente desenvolva e trabalhe faça esse ajuste mental na nossa vida, que isso é importante para que a gente nos mude e transforme o nosso ano. A gente precisa começar fazendo ajustes importantes mentais. E o primeiro é isso, eu preciso olhar para o meu ano para além das conquistas. Eu preciso olhar para o meu ano e enxergar também o que Deus trabalhou em mim. Porque tem muita coisa que acontece numa planta, por exemplo. Antes que eu tô olhando para minhas bananeiras, eu tô vendo um cacho de banana. Mas antes desse cacho aparecer,
Muita coisa acontece interna para que a bananeira cresça e então o fruto gere. Muitas vezes a gente está tão focado no fruto que a gente esquece de perceber que as coisas estão crescendo, que as coisas precisam ser cuidadas, que a gente precisa continuar, permanecer, persistir, seguir cuidando para que o fruto venha e não ficar só focando no fruto em si. Então a gente precisa olhar para as coisas internas que Deus está fazendo e mexendo na nossa vida. Esse ano muitas coisas aconteceram do lado daqui. Foi um ano, está sendo, né? Um ano que eu digo essa primeira parte do ano, né? A gente teve muitas notícias difíceis, assim, em família. E estamos vivendo o processo disso. Mas quanto que o Senhor tem ensinado e tem se revelado a nós, revelado como a gente tem conhecido mais a Deus, o caráter dele, o amor dele, através das circunstâncias da vida, dos desafios, das dores, das dificuldades, das notícias difíceis e das alegrias também. Então, assim, quantas coisas acontecem no nosso ano para que a gente resuma ele em apenas as conquistas, sabe? Então, esse exercício é bem importante, vai ser bem legal você ver o quanto que a sua fé aumentou, ou relacionamentos estão sendo fortalecidos, vínculos estão sendo fortalecidos, você tem desacelerado mais, você tem, enfim, o que Deus te ensinou e fez nesses 6 primeiros meses do ano. Isso ajuda a gente a começar a olhar para o nosso ano de uma forma diferente, a ajustar a nossa mentalidade. É muito importante. Esse primeiro bloco do vídeo, esse primeiro ponto que eu queria trazer para vocês aqui, é que a gente faça esse ajuste da forma como a gente olha, a régua que a gente tem avaliado. Porque muitas vezes, vim até conversando com uma amiga essa semana, o quanto que nós mulheres muitas vezes usamos a régua, né, das redes sociais, do Instagram, para medir a nossa vida, e às vezes a gente está tendo uma semana, um dia super produtivo dentro da nossa realidade, mas aí a gente abre o Instagram e vê tantas outras vidas, tantas outras realidades, e a gente fica se cobrando por aquelas coisas que aparecem, que são atraentes nas redes sociais, e a gente fica colocando réguas, né? Eita, mas eu não tô assim, mas eu não tô assado. E a gente para de olhar para nossa vida e de entender, qual é a estação que eu tô, qual é o momento que eu tô. Enfim, a gente acaba se perdendo um pouco nisso. Então, faça esse exercício. Então, pegue um papel, coloque aí 2 colunas, anote o que você não conseguiu até o momento e o que você fez. E como eu falei, a gente vai falar um pouquinho também sobre essas coisas, né? Ajustes que a gente precisa fazer mentalmente também, para que a gente tenha resultados também, né? Embora esse primeiro ponto para mim era muito importante deixar claro para vocês, para que a gente aprenda a enxergar a vida para além desses resultados quantitativos, vamos dizer assim. Mas eles sim são importantes e eles... a gente busca também, né? A gente quer, a gente deseja ter alguns resultados. Então, a primeira coisa é, aproveita que você fez essa lista e veio, tá, olha lá agora porque você não conseguiu. E vamos pensar assim, a gente precisa ser muito honesto com a nossa realidade. E olhar e entender por que eu não consegui. É porque é um hábito que é muito difícil para mim trabalhar e é muito difícil, é a primeira vez que eu tenho esse contato, beleza. Eu tive algum avanço nesse primeiro semestre? Poxa, eu consegui 1, 2 meses, depois eu me perdi um pouco. Eu nem medi direito, enfim. Tá, ainda faz sentido isso? Para minha realidade hoje, de todas as mudanças que já aconteceram nesse primeiro semestre, ainda faz sentido? Eu me cobrar, eu buscar, eu correr atrás disso, eu ficar medindo isso? É super significativo isso para mim? Então eu preciso fazer os ajustes, de entender como que eu encaixo isso. Porque tem coisas assim que a gente precisa olhar, dessas coisas que a gente ainda não conseguiu. E se a gente avaliar, entender que isso segue sendo importante, talvez a gente tenha se acomodado no meio do caminho. Talvez a gente tenha dito, poxa, tava bom, você tava conseguindo, agora eu consegui, agora entrou na rotina. E você acaba se acomodando, afrouxando e depois o negócio desanda. Ou pode ser que você começou e por não ver resultado imediato, rápido, você desanimou, você desistiu, você abriu mão. Então, talvez seja a hora de retomar esse controle.
seja a hora de voltar, de recomeçar. E é importante entender que todo recomeço, a gente nunca começa do zero. Às vezes a sensação que a gente tem é, vamos agora, pronto, agora eu vou assistir esse vídeo, vou mudar minha vida, nos próximos 6 meses, vou começar tudo do zero. Você nunca começa do zero. Porque se você já tentou lá nos primeiros 6 meses, você já começou. Agora é recomeçar para quais são os aprendizados que eu tiro daquilo que já aconteceu nos primeiros 6 meses, para eu seguir de uma forma diferente, entendendo aonde que eu falhei aqui, aonde que eu errei. Então, assim, é preciso olhar com honestidade. O que de fato eu preciso daqui descartar, porque não faz sentido mais dentro da minha rotina. Talvez eu idealizei muito algo, ou eu fiquei, né, inspirado no que todo mundo estava buscando e no final não relacionava, não estava relacionado com a minha realidade, não cabia dentro da minha realidade. E o que prossegue? E o que eu preciso persistir? Apesar dos apesares, apesar da dificuldade, apesar de não ver resultado agora imediato. Isso é sobre fidelidade. O Senhor tem falado muito comigo. O quanto que às vezes a gente aplica e fala sobre fidelidade, né? Muitas vezes num contexto muito espiritual e tudo mais. Mas a gente persistir em algo que não está dando resultado ali imediato, isso pode ser o que for. Isso pode ser produção de conteúdo, isso pode ser um trabalho que ninguém tá vendo, uma coisa que você tá fazendo, um estudo que você tá fazendo, que ainda você precisa estudar bastante, sei lá, para passar numa prova, num concurso, enfim. Esse persistir tem a ver com fidelidade. Tem a ver com a gente seguir acreditando, fazendo, sem pressa nem desespero, mas passinho de formiguinha, todo dia ali, entendendo também com clareza de que constância não é sobre seguir perfeito. Às vezes a gente vai vacilar 1, 2, 3 dias, a gente volta, a gente sabe o caminho que precisa voltar, sabe? Um outro ponto que eu acho muito interessante falar aqui também, uma vez que eu falo com mulheres que querem ter um bom desempenho, que querem ter resultados, que querem florescer em suas vidas, mas sem abrir mão da saúde, sem se perder no meio do caminho, a gente precisa olhar com muita honestidade para o que a gente tem colocado como meta, como objetivo. Porque às vezes o que precisa se tornar objetivo também, e aí um segundo exercício que a gente vai fazer já já, que vai te ajudar a praticar isso mais. Mas é de avaliar qual é a mulher que eu quero me tornar esse ano. Quais as coisas que eu quero amadurecer na minha vida, que eu quero desenvolver na minha fé, que eu quero amadurecer mentalmente, que eu quero parar de me desesperar tanto, que eu quero ter mais segurança e paz nessa área. O que é isso, sabe? Que me faz ser a mulher que eu quero me tornar, que Deus quer que eu me torne. Sabe? Começar a desejar também, olhar e buscar florescer nessas áreas também. E entender o que eu tô pesando, o que é desnecessário aqui, sabe? Porque às vezes a gente se cobra tanta coisa porque tem que fazer, tem que, assim, todas as mulheres estão fazendo isso, eu tenho que ter um hobby super incrível de cerâmica, de não sei o quê. Entende? Às vezes a gente vai abraçando coisas que não cabem na nossa realidade, não faz sentido, muitas vezes nem é o que a gente realmente quer e é aquilo que Deus nos chamou para fazer, sabe? Então, olhe com bastante honestidade e avalie o que você tem carregado por pressão social, por cobrança, por parecer algo e o que de fato Deus quer de você para esse ano, para esses próximos 6 meses. Nesse exercício você vai pegar um outro papel agora, você vai fazer um círculo e vai dividir como se fosse uma pizza, em 5 fatias de pizza. Primeiro você vai colocar espiritual, depois você vai colocar mente, corpo, relacionamentos e rotina. E aí você vai pausar o vídeo aí e avaliar com calma essas áreas. Como que tá essas áreas? Se você quiser dar uma nota para cada um de 0 a 10, como que estão essas áreas? Que muitas vezes não entram bem assim como uma meta, né, do seu ano. Muitas vezes corpo, né, de fazer exercício e tudo, mas os outros nem tanto. Então avalie bem aí como que foi esses primeiros 6 meses e o que você planeja para esses próximos 6 meses dentro dessas áreas, né? Seus relacionamentos, quantos avanços você teve e olhe para esses resultados como avanços. Poxa, não era assim, melhorou.
melhorou, hoje já tá bem melhor, já consigo fazer tal coisa, já sinto mais falta quando eu não faço, enfim. Então, é uma outra forma de você avaliar também aí e de ter esse guia para te ajudar a olhar para essas outras áreas também. Então, é bem importante fazer esses ajustes. Então, se você chegou até aqui nesse vídeo, saiba que esse vídeo não é um vídeo para assistir às pressas, para você dar check. Se você já curtiu, já chegou até aqui, já deixa o seu curtir aqui. Se inscreva no canal para quem não é inscrito. Mas queria dizer para vocês que esse mês de julho eu tô preparando conteúdos especificamente para dar esse reset, tá? Sabe? Esse recomeço nesse próximo semestre, para que a gente olhe para certas coisas. A gente vai falar sobre disciplina, sobre desânimo no meio do caminho, o que a gente faz, né, quando bate esse desânimo, sobre florescer, sobre crescimento e como que a gente busca, e vamos fazer esse exercício juntas, né, porque eu não estou aqui como uma guru que diz assim, pronto, essa aqui é a minha rotina, sigam exatamente como eu faço e assim vocês vão ter sucesso. Porque como a gente viu aqui, cada um tem a sua medida de sucesso, né? A sua percepção, a sua avaliação. Um ponto, por exemplo, muitas pessoas consideram viagens, fazer muitas viagens uma coisa muito importante na vida. Pra mim já não tem tanto peso. Quem me conhece sabe que eu não sou pessoa assim que eu tenho uns grandes sonhos, fazer grandes viagens, enfim. Então, a gente precisa olhar para nossa realidade, né? E fazer esses ajustes. Então, saibam que esse mês vão ter, no mês de julho todo, né? Vários conteúdos relacionados para que juntos nós possamos dar essa resetada aí na nossa vida, fazer esses ajustes mentais para que a gente consiga prosseguir com responsabilidade, com compromisso, mas avaliando também a nossa realidade. Entendendo muitas vezes, se você é mãe, que boa parte do seu tempo, né, você não dá para aplicar assim, integralmente as dicas de produtividade de alta performance, uma vez de que a nossa prioridade também está relacionada com a criação dos nossos filhos, com a nossa dedicação, que exige muito tempo nosso, né, de atenção e que isso também é um resultado, que a gente não é um resultado que a gente vê ali numérico, de que nossos filhos estão perfeitos, enfim, mas de que a gente está avançando, seguindo, fazendo o que a gente precisa, o que a gente acredita que é importante a gente fazer, assumindo esse papel com responsabilidade e nos dedicando para sermos cada dia uma mãe melhor e que seja bênção de fato, seja um instrumento de Deus na vida dos nossos filhos. Então, é com esse olhar que a gente vai ver nesses próximos vídeos, sobre essa questão de como a gente encontrar essa medida, né? De como a gente buscar essa produtividade, esse florescer, mas sem a gente adoecer, que é a proposta desse canal aqui. Então, já compartilhei com uma amiga pra gente ir juntas nesse movimento, a gente se organizar, se reorganizar por dentro para seguir nosso próximo semestre e, de fato, vermos nossa vida transformada de dentro para fora. Um grande abraço. Um grande abraço e até o próximo vídeo.